Aqui, gente, nós vamos continuar explorando um pouco mais o conceito de limite, tá? Mas desta vez mostrando que uma reta tangente ao gráfico de uma função pode ser pensada como um limite de uma sequência de retas secantes. Vamos ver como é que é isso. Aqui nós temos o gráfico de uma determinada função f de x, tá? E essa reta t é a reta tangente ao gráfico de f no ponto P. O que é uma reta tangente a um gráfico ou a uma curva em geral, tá? É uma reta que toca a curva sem, porém, cortá-la nesse ponto em que ela toca. Tá? Então, essa reta tangente ao gráfico de f é uma reta que intercepta ou toca esse gráfico sem, porém, cortá-lo. Tá? Já essas retas aqui, S1, S2 e S3, são três retas secantes. Elas têm interseção com o gráfico, mas elas cortam esse gráfico. Tá? Uma parte da reta está de um lado, vamos dizer assim, porque podemos pensar aqui que este pedaço do gráfico aqui, ó, tem uma região à esquerda e uma região à direita. Veja que essa reta S1 ela tem uma parte à direita e uma parte à esquerda, o que não acontece com a reta tangente, pelo menos localmente aqui, certo? Pois bem, essas retas secantes S1, S2 e S3, elas foram construídas de acordo com a seguinte regra. Todas elas interceptam o gráfico no ponto P. O segundo ponto de interseção varia, certo? A reta S1 intercepta o gráfico no ponto Q1, a reta S2 no ponto Q2 e a reta S3 no ponto Q3. Essa sequência de pontos Q1, Q2, Q3 foi construída da seguinte forma. Q1 é um ponto arbitrário, desde que diferente de P. Q2 é um ponto é um ponto do gráfico, né? Entre P e Q1, porém mais próximo de P do que de Q1, com essa medida sendo realizada ao longo do gráfico, tá? Q3 é um ponto entre P e Q2, porém mais próximo de P do que de Q2. E aí poderíamos pensar num quarto ponto, Q4, também do gráfico, porém mais próximo de P do que de Q3. E aí teríamos uma reta secante S4. E assim por diante. E assim podemos ir construindo mais e mais retas secantes. Procure enxergar que esta sequência de retas secantes, assim construída, tende à reta tangente T. Então, nós podemos dizer que o limite dessa sequência de retas secantes é a reta tangente T. Observe que jamais, de acordo com essa construção, chegaremos à reta tangente T, tá? Mas isso não é necessário. O que importa é que quando avançamos nessa sequência de retas secantes, as retas obtidas vão tendendo à reta T, ou seja, vão se aproximando cada vez mais da reta T, sem restrição, porém também sem jamais atingi-la. Tá? Nossa intenção aqui é que você vá se familiarizando com o conceito de limite e, em particular, do que significa tender a em diferentes contextos. E esse tipo de construção em particular, ele tem a ver com uma interpretação geométrica que damos à derivada. Tá? Isso a gente vai estudar mais adiante.